Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, sua família e os seus filhos. O podcast A Gente É Família! E hoje nós estamos recebendo um casal muito especial que a gente ama demais. Muito. E que eles vivem por um propósito muito parecido conosco, com o que a gente verdade. vive. Eles amam família, eles amam os valores bíblicos no que diz respeito ao projeto de Deus. E é com muito prazer que a gente recebe hoje Thiago Zanini e Rivane. Sejam bem-vindos! Bem-vindos! Obrigado, Seus gente. lindos. É um prazer compartilhar isso, né? A gente vive por isso, a gente vive isso, né? Eu acredito que antes de viver por isso, a gente tem que viver isso. Isso. Né? Eu acredito que quando a gente fala de família, a gente fala de uma habilidade que é de ser coerente. Aquilo que a gente fala, pregar. Aquilo que a gente prega, a gente executar, né? Eu acho que família é uma vivência do dia a dia. É o prazer do dia a dia, é a alegria do dia a dia, né? Então, antes de mais nada, gratidão, porque dividir esse momento em família é muito bom pra gente. Ai, que É maravilhoso. uma honra estarmos juntos, caminhar com vocês, tê-los como os nossos líderes. É uma inspiração também pra gente, é algo que sempre nós desejamos, sempre nós sonhamos, sempre fizemos acontecer, né? Eu creio que Deus tem um amor, um olhar especial para as famílias. Também. É verdade. E como o Thiago disse, vocês de fato não só vivem por isso como a gente, mas assim como você falou, né, vivem isso. E é uma das inspirações aqui de vocês como casal estando aqui nesse podcast, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente vai perguntar já para eles se apresentarem, né, Thiago? Um pouquinho da família de vocês, mas eu já quero adiantar que eles vão contar aqui alguns filhos e se dependesse do Thiago, eles teriam mais, né? Mas, por favor, Thiago, compartilhe. Então, nós somos casados há quase 10 anos, né? E foi tudo muito rápido, porque eu acredito que não foi um projeto nosso, é um projeto de Deus. Nesse meio do caminho a gente construiu muitas coisas, mas Deus nos abençoou com 3 filhos maravilhosos. O José Pedro, de 8 anos, a Maria Helena, de 2, a Maria Liz, de 1 ano. E a Rivane quer 3, eu quero 5. Eu falei pra ela que 8 é demais. Então é melhor ela abrir mão da meta dela e ficar só com a minha, né? Então, mas eu acredito que o Papai do Céu abençoa a gente com um núcleo familiar muito lindo, né? Quase 10 anos atrás a gente se conheceu. Tudo foi muito rápido porque a gente entendeu que Deus estava nessa relação, mas não quer dizer que não foi rápido, porque não quer dizer que não foi pensado. Foi tudo muito pensado. Né? E quando a gente fala de família, a gente tem que tomar decisões que duram uma vida inteira. É verdade. Então, a velocidade, ela é muito... Ela é muito particular de cada um. Né? Tem pessoas que fazem muito rápido em 1 ano, em 2. Tem pessoas que fazem muito rápido em 3 meses, 6 meses. Desde que você tenha certeza da decisão que você está tomando. Até porque a família não é sua. A família é de Deus. A família é da sociedade. Né? Você é o tutor, você é o líder, você é o sacerdote, você é a sacerdotisa. Mas a família, ela é da sociedade. Ela é um bem social. Ela é o que tem mais importante. Então, há 10 anos atrás, Deus me presenteou com essa mulher maravilhosa. Pastor Thiago, desculpa, mas a mais linda do mundo, tá bom? 3 filhos maravilhosos, uma sócia de vida, né? Eu costumo falar que nós trabalhamos juntos, nós dormimos juntos, nós acordamos juntos, nós criamos os filhos juntos, nós decidimos juntos, né? E tem sido assim e vai ser assim o resto da vida. Você sabe que, eu já quero ouvir a Rivane, desculpa, mas essa expressão, minha sócia de vida, eu peguei com você lá. Foi a primeira vez que eu ouvi. Para quem não sabe, Thiago Zanini e Rivane, eles são diretores da Febracis Joinville. E eu tive o privilégio de fazer um curso com eles. Eu peguei essa expressão lá. E eu fiquei assim, poxa, mas é que é verdade? Eu nunca parei para pensar que a minha sócia majoritária é a Daiane. Eita! É muito legal essa expressão, gente. Eu peguei ela pra mim e Verdade. falei, foi a primeira vez que eu ouvi. E eu falei, cara, olha aí, verdade esse negócio. É muito bacana, porque te posiciona de uma forma certa, né? A gente, como cônjuge, a gente entende, de fato, uma das partes desse papel, né? Como sócia, é um outro posicionamento, de dividir tudo, de pensar tudo, de fato, como você falou, caminhar em todos os sentidos, mesmo que não trabalhe junto, né? Exatamente. Até
Até porque eu creio que nessa posição você entende que você não compete mais com o seu marido quando você é sócio. Muito bom. Nós temos a nossa visão alinhada, nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo foco, nós temos o mesmo desejo no nosso coração. E uma curiosidade sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, é que desde que nós nos casamos, nós investimos no nosso casamento de forma espiritual. Então, agora, né, em 2025, estaremos fazendo 10 anos de casados. E são 10 anos investindo no nosso casamento de forma espiritual também, além do emocional. Né? Como o pastor Tiago falou, nós somos franqueados aqui em Joinville, em Chapecó, estamos chegando em Natal também. E a Febracis, ela trabalha muito esse emocional. Porém, nós entendemos que uma base de uma pessoa, ela não é apenas emocional, ela é espiritual, emocional e físico. Então, nós trabalhamos fortemente no nosso casamento desde que nos conhecemos, tanto espiritual quanto emocional. Então, nós investimos em retiros, nós investimos em aprofundamentos, em imersões, para que juntos possamos crescer enquanto casal. E eu creio que essa foi uma das grandes chaves que blindaram o nosso casamento e tem forjado a nossa família. Uau! Rivane, conta um pouquinho então pra gente, mais assim, um olhar de mulher, né? Porque o Thiago foi bem objetivo, né? Como é que vocês se conheceram? Porque olhando pra minha cara, é óbvio que ela ia se apaixonar, né? Entendi tudo, né? Agora Sim, muito prático. Já começa falando aqui com os nossos ouvintes. Da onde que vem esse sotaque também? Que o pessoal já tá ouvindo, eles já estão tentando adivinhar. pensei a mesma coisa. Eles já estão tentando adivinhar. É Será verdade. que é de Recife? Será que é de Salvador? Será que é de Será que lá Natal? de cima, né? Maravilhoso, né? Muito bom. Sim, nós somos naturais de Natal, no Rio Grande do Norte. E há 5 anos recebemos esse chamado, esse direcionamento de virmos para o sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, especificamente Joinville. E daqui estamos expandindo para outros locais. E a gente se conheceu através... Primeiro a gente estava buscando, o Thiago estava num propósito, né, de ser uma pessoa melhor e eu na busca também de encontrar essa pessoa que eu desejava. E na igreja nós nos conhecemos e ali nós começamos essa amizade. Antes disso, eu tinha feito o meu primeiro curso de inteligência emocional, que foi formação em coach pela Febracis. E lá eu desenhei como seria essa minha visão. E eu quero te dizer que visão positiva de futuro, ela é real, acontece e está aqui, ó, o resultado dela. Olha Você vê que ela é uma baita de uma desenhista, né? E assim, eu desenhei, eu coloquei, eu apresentei ao Senhor como seria esse homem, como seria o nosso casamento. Eu coloquei data que eu seria pedido em namoro, noivado, tudo. E ali, depois desse desenho, de ter apresentado a Deus, em menos de 6 meses eu conheci o Thiago. E eu falava que eu queria um homem que viesse caminhar comigo com Jesus, que viesse para o meu mundo, que pudéssemos servir ao Senhor juntos. E assim aconteceu. Quando eu conheci ele estava nesse propósito de querer também uma transformação de vida, de querer essa relação mais íntima com o Senhor. E ele falou, eu quero ir para o seu mundo. Ele usou as palavras que eu tinha pedido a Deus. Uau! Então, foi o match perfeito, né? Que incrível! O encaixe perfeito. Verdadeiramente, quando você consagra ao Senhor e você acredita nele, você se move por essa visão. Todas as coisas acontecem. E eu sempre declarava que, como está lá em Mateus, que ele seria um acréscimo na minha vida. E assim sempre foi. Eu vejo o meu marido como um acréscimo de Deus na minha vida. Então, ele nunca chegou para tirar nada de mim, somente para somar na minha vida. Amém. Muito linda essa história. E a gente, conhecendo vocês também de perto, conhecendo toda a família de vocês, a gente vê esse encaixe perfeito, né? Muito. A gente percebe que nasceu um para o outro. E vocês foram só apresentados um ao outro há poucos anos atrás. É interessante que eles se conheceram na igreja. A gente já falou aqui sobre isso no nosso podcast, né? Às vezes as pessoas querem encontrar uma família perfeita ou desenvolver o par perfeito e procuram em lugares esquisitos, né? Verdade. As pessoas vão para os lugares esquisitos querendo achar uma pessoa, às vezes, que tem os mesmos valores que você tem, os mesmos valores morais, as mesmas crenças. E é muito importante que os dois estavam buscando crescimento em Deus. Sim. E aí daqui a pouco vocês se trombaram, né? Se conheceram, foram apresentados E sabe por o que é Deus. legal? Os dois estavam procurando Deus. Sim. Uhum. E procurando Deus, a gente achou um par perfeito.
Exatamente. Exatamente. O contexto das coisas, elas emolduram, elas não necessariamente moldam, mas elas emolduram. Imagina que o seu casamento, ele é uma foto linda. Mas do que adianta uma foto linda numa moldura feia? Não vai funcionar. Fica esquisito. E o teu ao redor, o teu ecossistema, o ambiente que você vive, emoldura o seu casamento. E por emoldurar, ele delimita os limites, os moldes. Né? Então, aquilo que é muito bonito, porque o casamento é bonito. O casamento, por si só, é uma foto bonita. Mas algumas pessoas colocam ele numa moldura feia. Sabe? Filhos é uma foto bonita. Mas algumas pessoas colocam ele numa moldura feia. E quando você pega o teu casamento, quando você dá a devida importância para a família, você fala, opa, isso é especial, eu não posso colocar algo especial em qualquer lugar. Por isso que a gente fala muito de uma ordem de prioridade. Que talvez essa seja uma das coisas que também mais tem abençoado a nossa vida. Existe uma ordem de prioridade na vida. Deus, casamento, filhos e negócios. Existe uma ordem de prioridade. Né? E esse talvez seja um dos grandes dilemas nos casamentos e nas famílias. Porque embora exista essa ordem de prioridade e as pessoas têm consciência dessa ordem de prioridade, elas não conseguem desempenhar, elas não conseguem executar essa ordem de prioridade. Como assim, Tiago? Você não vai conseguir dar mais tempo para o seu casamento do que você dá para o seu trabalho. Imagina a ordem de prioridade. Deus, casamento, filhos e negócios. Mas vamos colocar numa disposição de tempo. Você começa a dar mais tempo para os negócios, depois para os filhos, depois para o casamento e menos ainda para Deus. Se sobrar. Dá um pouquinho para Deus. Essa é a ordem natural. Em quantidade de tempo, essa é a ordem. Mas em ordem de prioridade é o contrário. E, Tiago, como é que vocês fazem isso na prática? É a questão do V0, é entregar por inteiro. Ok, eu tenho mais tempo para o trabalho do que para tudo. Eu tenho mais tempo para os filhos do que para o meu casamento. Mas quanto é que eu faço de entrega? Eu costumo falar que a prioridade está nos detalhes. Depois que eu me toquei isso, eu mudei algumas práticas na minha vida. Você tem que ter o seu tempo para Deus. Mas como é que as pessoas... eu tenho tempo de oração diária. Qual é o tempo de oração diária? É o tempo que sobra, é o tempo que você está de casa para o carro, para o trabalho, é quando você já está deitado para dormir, cansado. Opa, isso não é ordem de prioridade. Você está encaixando Deus na sobra. A questão sexual do casal. Por que tem que ser a última coisa do dia? Quando você trabalhou o dia inteiro e você está cansado. Não falta vontade, falta força, vigor físico. Você trabalhou o dia inteiro. Entenda que quando você coloca as coisas numa ordem certa, a vida fica muito mais fácil. E existe uma ordem. Deus, casamento, filhos e negócios. E principalmente quando tem filhos, a gente vê muito casamento entrando em um colapso. Nossa, né? completamente. Aquilo que é bênção, aquilo que Deus te confiou. Olha só que legal. O semestre de nascimento dos nossos filhos coincidem com nossos picos patrimoniais. Olha só. Isso aí tem até um princípio muito, muito forte por trás judaico, né? Que os filhos trazem prosperidade. Sim. Que hoje em dia, nessa mentalidade ocidental, é o contrário. Exatamente. Ah, não, filho é caro. Não vou ter filho porque eu não tenho condição para isso. Mas, na verdade, numa cultura cristã, não é cristã, né? Mas uma cultura, na verdade, baseada muito mais na palavra que é o judaísmo, né? Eles têm esse princípio contrário, uma mentalidade próspera, uma mentalidade de abundância. Eles olham para os filhos com prosperidade, né? Porque é a herança do Senhor. A Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. Se é herança do Senhor, é prosperidade. É que eu estou recebendo. Uma herança eu recebo. Pronto. Uma herança nunca toma. Exato. Uma herança eu recebo, ela nunca toma. Perfeito. Né? E eu vejo que quando você entende que existe uma ordem de prioridade, que existe uma disposição de energia, de tempo, de qualidade para você elencar na sua vida, tudo fica muito mais fácil. A gente, como pastores, já atendemos dezenas de casos que nos atendimentos, quando você vai fazendo perguntas, a gente identifica que o problema da pessoa muitas vezes não é a atitude que ela está tendo, muitas vezes não é uma crença, muitas vezes não é colocar as prioridades no lugar errado. É a troca de prioridades. Quantas famílias a gente já viu entrando em crise porque o filho nasceu e colocou o filho no pedestal, colocou o filho em primeiro lugar. Aí parece que toda a família, tudo vira em torno do filho, a criança virou o rei da casa, né? E a pessoa,
Às vezes não é falta de conhecimento. Que a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Talvez foi na bondade do seu coração, no desejo de ter aquele filho, ele foi muito desejado, ele foi projetado, maravilha, você gerou muita expectativa. Mas cuide para não colocar no lugar errado, porque o teu filho pode se tornar um Deus. O teu filho pode se tornar um ídolo dentro de casa. Né? Se ele está desproporcionalmente fora da posição que deveria estar. É um bem precioso, é um presente de Deus, nós temos que valorizar demais, mas ele não pode substituir o altar, que é só de Deus. E o casamento vem antes dos filhos. Concordo 100%, isso é bíblico, né? Sim. O casamento tem que vir antes dos filhos. E como a gente tem que ser coerente nas ações disso, né? Eu sempre falo, se meu filho me pede uma coisa, e enquanto eu estou fazendo do meu filho, a minha esposa me pede outra coisa, eu aborto a missão do meu filho, eu abraço a missão da minha esposa. Coisa simples no dia a dia. Pai, pega água para mim? Pego. Enquanto eu estou no caminho para pegar água, a Rivane fala, Tiago, pega alguma outra coisa para mim? Eu aborto do meu filho e eu atendo a minha esposa. E a ela da mesma maneira. Isso não quer dizer que eu não vá atender meu filho. Mas que existe uma ordem de prioridade. Existe uma hierarquia nas nossas prioridades. Deus é a primeira de todas. Né? Casamento é a segunda, filhos é a terceira e negócios é a quarta. Né? E olha só, o contraponto disso tudo. Existem famílias que colocaram os filhos como deuses, né? E existem famílias que estão destruindo emocionalmente os filhos, e a Rivane sabe muito sobre isso, ela consegue falar muito sobre isso, porque elas começam a entrar com uma narrativa de que os filhos atrapalham, de que por causa dos filhos elas não conseguem trabalhar mais tanto, de que por causa dos filhos elas não têm tanto tempo, e elas imputam uma verdade na vida daqueles filhos que eles crescem entendendo que eles são um estorvo. Isso é muito comum, né, amor? Meu Deus. Demais. Sério isso? O que a gente mais tem ouvido, né, recebido e atendido, até mesmo nos processos de coaching individual, nas mentorias que nós fazemos, é justamente isso. E a bênção se torna uma maldição, na prática. Na prática, você transforma a bênção em maldição, porque o filho, ele carrega um peso que não é dele. Ele carrega um fardo que não é dele, ele carrega uma responsabilidade que não é dele. E a pessoa fala, é uma bênção, mas eu transformo essa bênção numa maldição, porque por causa dele eu não posso isso e aquilo. E muita gente olha, como que você consegue conciliar todas as coisas? Obedecendo a ordem de prioridades. A ordem de prioridade, quando você executa, você está blindando a tua vida, o teu casamento, você está sendo obediente. Os filhos são frutos de quê? Do casamento. Esse casamento foi fruto de quê? Da tua relação com Deus. Você vê que é uma coisa que vai gerando outra. Perfeito. Nós nos tornamos sócios com um mês de relacionamento. Nós tínhamos um mês de relacionamento. 30 dias de namoro, a gente comprou a primeira empresa juntos. Uau! Sim. E o que é que tem feito? Nós nunca, em 10 anos, é a nossa 5ª empresa, nunca tivemos um problema dentro da nossa empresa. Nem por causa do nosso casamento, muito menos por causa da nossa sociedade. Mas, Rivane, qual é a mágica? Eles não é mágica. É você seguir um princípio. É você seguir uma ordem de prioridade, é estarem alinhados na mesma visão. Aquilo que eu falo, ele é acréscimo na minha vida. E hoje o que mais vemos de comum, que eu creio que vocês também recebem muito isso, são as mulheres competindo com os homens. As mulheres tornam a sua casa, o seu casamento, um próprio ringue. Uma própria competição. Quem tem mais razão, quem faz mais pelo outro. E o Tiago fala muito que a nossa única competição deveria ser quem mais serve o outro em amor. Exatamente. Quem A consegue minha amar maior mais. Essa é a única deveria competição ser permitida essa. dentro da nossa casa. Quem serve Boa. mais? Boa. Muito boa. É uma disputa de ego, né? Muitos casamentos acabam se tornando uma disputa de ego porque você acaba lidando com orgulhos que não foram talvez tratados, né? Ou que não foram quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Aí acaba virando essa competição interna. Na realidade, a raiz é o ego, é o orgulho. E muitas pessoas, como o termo egocentrismo ele se tornou até meio popular e as pessoas começaram a rejeitar ele, as pessoas, ao longo da evolução, ou da involução em alguns casos, né, da humanidade, as pessoas elas vão criando subterfúgios para criar justificativas. Né? E as pessoas começaram a refutar o egocentrismo, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu tenho um alter ego. Mas elas saíram do egocentrismo para o eucentrismo. Elas tiraram o ego dela do centro, mas elas se colocaram no centro.
Né? E a gente pode, e eu me sinto na obrigação de falar isso, principalmente quando a gente fala do papel do sacerdote, do homem da casa e do papel da mulher. Eles começaram a criar subterfúgios que o sacerdote, ele confunde o papel de homem com autoridade. Inclusive, o próprio significado de autoridade está deturpado. Autoridade não é quem manda, é quem ocupa o lugar que deveria ocupar. Né? É aquele lugar. Né? Então, quando eu coloco, quando eu coloco as coisas no lugar certo, eu exerço minha autoridade. Por que eu gosto tanto do termo sócio de vida? Ele define zonas de autoridade. Entenda que eu, como sacerdote da minha casa, eu tenho as minhas zonas de autoridade. Eu doutrino a minha casa na fé. Eu levo a minha família para a igreja. Né? Eu assumo as responsabilidades porque o homem é o primeiro peito a aparar. Né? Mas a minha mulher tem as outras zonas de autoridade. A mulher sábia, ela edifica o lar. Né? Ela tem outras zonas de autoridade. Dentro de uma sociedade de vida, um tem responsabilidades e os outros também. Entenda? Um casamento, ele cresce quando vocês têm responsabilidades diferentes. Por quê? Porque eu confio plenamente na Rivane, naquilo que convém a ela. E ela confia plenamente em mim, naquilo que convém a mim. E com isso a gente cresce muito. Por que alguns casamentos, e a gente refuta um termo que as pessoas falam, é minha metade da laranja. Não, eu sou uma laranja inteira e ela é outra laranja inteira. É uma só carne. Nós somos Deus me fez um projeto dele. E os dois fazem mais suco. E os dois fazem mais suco. Se for só a metade, pouco suco. Não produz muito. Meio vai dar um, né? Se é 2 em 1, é 1 em 1. E como ela é inteira e eu sou inteiro, juntos, nós somos 4 braços trabalhando. É muito mais. Uma metade tem um braço, a outra metade tem outro braço. Exato. Não, nós não somos 2 braços, nós somos 4. Perfeito. Perfeito. Achei excelente essa tua colocação sobre a autoridade. Eu acho que as pessoas, quando falam de papel do homem, papel da mulher, eles acabam colocando o homem como autoridade, né? E eles às vezes esquecem que, de fato, os dois têm autoridade. Como você bem falou também no início, o sacerdote e a sacerdotisa. De fato, os dois têm responsabilidades e, por serem diferentes responsabilidades, é que se soma. Exatamente. Né? Então, é sobre isso, gente. Quando a gente fala de papel do homem, papel da mulher, está até batido essa expressão. Acho que se você entender que você tem uma autoridade que vem junto com ela uma responsabilidade na sua casa, você, de fato, precisa alinhar isso com o seu cônjuge, que é o que falta muito. Essa comunicação alinhada. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua? Qual é a minha? Né? E essa separação, eu preciso confiar em você na sua. E você precisa confiar em mim na minha. E se a gente estiver falhando nas nossas responsabilidades, então a gente vai conversar e vai alinhar. O que eu posso melhorar, Tiago? Tiago, eu acho que você pode melhorar isso aqui. E essa conversa, eu sempre digo, gente, não deixa para resolver tudo de uma vez só. Não. Né? Tenta trabalhar aos poucos coisas que vocês dois podem melhorar, porque às vezes tem uma mulher, principalmente, ela tem muito esse papel errado, às vezes, de querer resolver tudo de uma vez só. Aí ela chega pro marido, eu tenho 5 coisas para falar com você, não tem? Quando está na segunda, ele já esqueceu da primeira. Ele já nem... E quando ele fala 5 coisas, ele já fechou o coração, né? Ah, meu Deus. E agora, né? Acabou o mundo, né? Então, de fato, esses pouquinhos, né? Você ir construindo esse alinhamento dos dois. Mas essa expressão é ótima. Eu acho lindo, e nós somos privilegiados hoje de ter vocês aqui, porque a gente sabe que vocês também ministram para muitos casais e arde no coração de vocês essa missão que Deus deu, que é falar sobre família, que é restaurar casamentos. Muito. Então, para quem não sabe, eles são palestrantes, eles estão sempre ministrando a casais e a famílias. E eu gostaria que vocês falassem para a gente como ou quando que nasceu essa chama dentro de vocês. Sempre souberam disso? Ou teve um estalo? Ou de repente foi uma crise que acendeu? Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente de como nasceu esse chamado. Eu vou falar onde nasceu em mim, a Rivane fala onde nasceu nela. Mas, para mim, Tiago, nasceu que eu tenho uma vida tão abençoada. Nenhuma palavra vai conseguir descrever o quanto eu sou apaixonado pela minha esposa. Nenhuma palavra vai dizer o quanto eu amo os meus filhos. Eu não consigo descrever para as pessoas o quanto eu sou feliz em ser casado. E é tão grande, é tão grande, é tão grande que não pode parar em mim.
Eu me senti obrigado, uma obrigação moral, de levar isso para mais pessoas. É tão grande que não pode pertencer só a mim. Sabe? É como se fosse o tesouro de nações. E não pode pertencer só a uma pessoa. O que eu vivo na minha casa não pode ser só meu. E é uma paixão a partir de uma obrigação moral. É uma paixão a partir de uma obrigação moral. Eu entendo que o senso de utilidade foge às pessoas. Sabe? Uma pessoa que sabe efetivamente que é útil é uma pessoa que entendeu que o propósito dela se manifesta na vida dos outros. Porque o seu propósito nunca se manifesta na sua própria vida. Tudo aquilo que eu aprendi antes de casar com a Rivane, ou quando eu casei com a Rivane, foi o propósito de alguém que se manifestou na minha vida. Aquilo que eu aprendi na minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos, ou buscando conhecimento, é o meu propósito que vai se manifestar na vida de alguém. Conhecimento só serve compartilhado. Conhecimento só tem utilidade quando ele é compartilhado. A minha paixão por casamento, aquele bichinho que me picou, e eu vou ser muito sincero, nasceu porque eu sou muito, mas muito, muito, muito feliz dentro da minha casa. Eu sou apaixonado pela minha esposa, eu sou apaixonado pelos meus filhos. O melhor ambiente do mundo para mim é a minha casa. Eu me divirto lá, eu sou feliz lá. Isso não pode parar só em mim. Amém. Ficou muito claro. E foi sempre assim? Desde que vocês casaram? Eu mesmo, quando a gente ia para os nossos encontros, né, amor, de casais, e a gente no primeiro ano de casamento, e as pessoas falavam, aquela roda de casais compartilhando os desafios. Quantos anos tem de casamento? E aí eles compartilhando os desafios, quando chegava no nosso, a gente disse, a gente não tem nenhum desafio para compartilhar. E as pessoas diziam, quanto tempo de casamento vocês têm? A gente, 1 ano. Ah, espera chegar a crise dos 7. Chegou os 7, e nós não tivemos crises. Você entende? Quando você cuida, quando você dá ordem de prioridade, você não é um pré-requisito para dar certo, você está errado. E eu já errei muitas coisas na minha vida. Nós já erramos o nosso casamento. Mas nós não precisamos viver crises por causa disso. Uma coisa que a gente tem muito bem definido é que a crise, e se existe uma crise, existe contenção de crise. Quanto mais rápido você age, mais rápido você para de viver ela. E quanto mais omisso é, pior fica a crise. A crise tem juros. Excelente. O fato é que a gente não paga os juros do problema. Nunca. Nós nunca pagaremos juros por um problema. Excelente. Eu acho que de tudo que você está falando, eu quero já ouvir a Rivane, mas o que me chamou a atenção é que você falou, a gente teve erros. A gente teve situações ao longo dos anos, porque talvez você ficou ouvindo o Thiago falando, meu Deus, casamento perfeito. Esse é o X da questão. Ninguém tem um casamento perfeito. Você tem o casamento que você cultiva ter, que você aduba, que você rega. Então você vai colher fruto daquela terra ali que você se propõe a regar e a cultivar. Mas você falou, é claro que teve erros, é claro que teve situações que vocês falaram, isso aqui a gente precisa melhorar. Isso aqui a gente não pode fazer mais. É claro que tem situações assim. É importante falar isso, né? Para que as pessoas não fiquem lá achando que eles foram muito iluminados por Deus e por isso eles têm um casamento perfeito. É um casamento saudável. Saudável. Sim. Transformar o erro numa crise é a opção do casal. Transformar o erro numa crise é uma opção. A gente viu que a gente compartilhando e a gente disse assim, amor, tudo na nossa vida que veio por acréscimo foi a partir do nosso casamento. E ali Deus foi começando a ministrar sobre o nosso casamento e diante do que a gente ia recebendo. Vinha a mulher me procurar e ela dizia, eu preciso que o meu marido seja atendido pelo seu marido. Vinha o homem falar com o Thiago e ele dizia, eu preciso que a minha mulher seja atendida pela sua esposa. E assim a gente começou a entender, tem mistério aí, tem algo aí. E assim a gente começou a buscar, a entender. E como nós sempre investimos no nosso casamento, é super pertinente isso. Nós tivemos erros vários. Muitos. Uhum. Muitos. Temos. Diversos. Temos até hoje. Temos. Mas nós temos uma decisão, que é o que conduz o nosso casamento até hoje. Sempre fazer dar certo. E nós temos uma única opção, que a separação nunca será uma opção nossa. Sabe? A Rivane Então, tem essa condição que conduz o nosso casamento, que faz a gente fazer todas as coisas, um sempre olhando em favor do outro. E existe algo que eu aprendi antes de me casar. Antes de me casar, eu levo isso na minha vida para o meu casamento.
Quando você achar que o outro menos merece ser amado, é nessa hora que você mais precisa amá-lo. Regra número 1 da nossa casa. Quando você achar que o outro não merece o teu amor, é nessa hora que você precisa manifestar amor em atos, palavras e ações. Uau. Porque nessa hora você estará sendo invadida pelo teu orgulho, E pelo na teu prática, ego. E na E prática, como você isso funciona, estará- né, amor? Servir cafezinho quando o outro tá um saco. Boa. É um exemplo prático muito É bom. um exemplo prático. As pessoas, sim. como é que faz isso? Coisa simples, né? Eu lembro, eu chego às vezes cansado, ministro até tarde, chego cansado, chego Escrever um carrancudo. bilhetinho A e Rivane colocar do vai lado da fazer bolo xícara. pra mim de 11 horas da noite, porque eu gosto de comer bolo quente. Não. Entendeu? A Rivane tá lá com os problemas dela. Poxa, eu vou lá e eu pego as crianças pra mim, levo um café na manhã da cama. Não é quando ela merece. É uma opção, né, amor? Sim. A gente recebeu, o Tiago tem um grupo de mentorados, e lá eles levaram dizendo assim, como que concilia todos esses papéis? Ah, não vou nem perguntar porque o Tiago vai dizer que Rivane dá certo. E aí, a partir disso, o Tiago convidou todas as esposas desses mentorados para terem um momento comigo, um café. E nesse café eu falei sobre a posição dos papéis, a autoridade em cada papel. Entenda que cada papel exige uma responsabilidade. E espaço não fica vazio. Quando você não ocupa o seu, o outro vai tentar ocupar. E não existe, eu digo que não existe mãe que ocupa lugar de pai, nem de pai que ocupa lugar de mãe. Porque a mãe não sabe o que é ser pai, que ela nunca foi, nem será. Como o pai nunca vai ser mãe, porque ela não sabe. Como eu nunca vou ser marido. E ele nunca vai ser esposa, não tem como. E o espaço não fica vazio. E hoje não existe essa hiperocupação, não existe esse hiperposicionamento, porque não vai dar certo. Você não sabe como se posicionar nesse lugar, então o desastre vai acontecer. E quando nós estávamos lá reunidos, eu chamei o Tiago para vir compartilhar, e o Tiago trouxe algo que o Espírito Santo ministrou muito no coração dele, que eu vou pedir para ele compartilhar, sobre a única condição. Eu sempre pergunto isso para os casais, né? O que você não suportaria no seu casamento? E naquela ocasião eu disse, pega o teu bloco de notas e anota aquilo que você não suportaria no seu casamento. E todo mundo pegou o bloco de notas, o celular e escreveu. O que você não suportaria no seu casamento? Algumas pessoas colocaram traição, falta de comunhão, mentira, e colocaram aquilo que para eles é um erro muito grave e que afetaria sim o casamento. Porque algo grave afeta sim o casamento. E eu compartilhei com eles a minha decisão, que a única coisa que eu não suportaria no meu casamento é o fim dele. Essa é a única coisa. E sabe, eu me arrepio falando isso porque eu entendi que existe sim o bem e o mal. Existe, ele está toda hora ali. O bem está disponível e o mal também está. O que você pega? Né? E o mal, ele é ardiloso. E você que lança a informação. Entenda uma coisa, se você fala que no seu casamento você não suporta uma traição, você vai ser tentado nisso. Não porque talvez teu cônjuge te traiu, mas o mal vai fazer você se sentir traído. Sim. Muito bom. Se você disse que você não suporta uma mentira, que você não perdoaria mentira, não necessariamente o teu cônjuge mentiu, mas o mal vai fazer você se sentir enganado. É porque ele vem para matar, roubar, destruir, Porque ele para te quer distrair. que você entenda que aquele plano não vale a pena. É verdade. Ei, eu comunico para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para o mundo ouvir, que o meu casamento não tem condição. Não existe tentação para ele. Não existe. Não existe. Tiago, você suportaria qualquer coisa para ficar com sua esposa? Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Até porque uma traição é construída junto. A mentira, ela é bilateral. A mentira nunca é unilateral. Porque alguém emitiu e alguém recebeu. Entenda que tudo é construído. Nunca a uma só mão. O final é a responsabilidade de todos num casamento. Né? Então, quando eu comunico que existe uma condição para que eu fique casado, acredite, você vai ser tentado ali. Vai ser colocado à prova. E deixa eu trazer Meu aqui o Deus. fundamento, deixa eu trazer o fundamento bíblico para isso que você está falando, porque eu sei que tem pessoas que falam isso e repetem com constância dentro de casa. Eu já ouvi gente Com o que dedo diz na assim, cara. você sabe que se você fizer, eu nunca vou te perdoar disso. Uau. E a pessoa fica, né, falando, repetindo. Você não acredita em mundo espiritual, não? Você não acha que o diabo está ouvindo? Sim. Ah, você não vai perdoar isso aqui?
qual você acha que é o maior desejo do diabo? O que você acha que ele deseja mais destruir na sua vida, se não a sua família? Aí ele pega, você quicou a bola para ele. Ah, é isso aqui que vai te derrubar? Pode deixar comigo. Vou preparar tudo. Vou colocar uma piriguete lá no trabalho para mandar uma mensagem. Vou colocar alguém lá, o musculosão lá para mandar um direct no Instagram. O diabo vai fazendo assim, ó. Ele vai colocando, mas quem quicou a bola para ele foi você. Até E porque olha- ele e sabe olha- aonde é a tua fragilidade da carne. E olha como o mal Exato. trabalha, olha como o diabo trabalha. Ele não precisa do fato, ele só precisa da tua sensação. Ele não precisa de uma traição, basta que você se sinta traído. Exatamente. Muito bom. E quando, vou falar mais, quando você se coloca na posição de não perdoar algo se aquele algo acontecer, você já está quebrando um outro princípio bíblico no seu relacionamento com Deus. Porque Deus diz assim, à medida que perdoardes, você será perdoado. Então você já está infringindo um outro princípio no seu relacionamento com Deus. Segundo princípio, você não está amando como Cristo. Cristo nos diz assim, marido, amai a vossa esposa como, o apóstolo Paulo fala, como Cristo ama a igreja. Você já imaginou se Cristo Jesus tivesse pecado que ele falasse assim, ó, isso aqui, igreja, isso aqui eu não vou aceitar não, tá? Tava feliz. Ó, igreja, vou te dar um limite. Você tem até 3 mentirinhas para contar. Passou disso, você vai para o inferno. Tua salvação aqui vai até aqui. Condicional. Já imaginou se fosse? Então, assim, você está quebrando, infringindo vários princípios quando você faz isso. E isso trouxe um ponto muito importante, tá, Tiago? A acabativa das coisas é muito importante. Eu costumo falar, Jesus viveu 33 anos. Mas imagine que durante 32 anos e meio, ele fizesse todos os milagres que ele fez, ele andou sobre a terra, fez maravilhas, mas na hora de ser crucificado ele levantasse, não, crucificado eu não estou afim. Como é que a gente estaria hoje? Não estaria. Não, sério. Isso invalidaria os 32 anos e meio de milagres? Não, mas a obra não teria se concluído. Teria sido. Ele só seria um grande profeta. Se não houvesse cruz, ele seria um grande E profeta. o que acontece? Né? O que isso tem a ver com casamento? É na saúde e na doença. É no bom e no ruim. É na felicidade e na tristeza. As pessoas elas querem ficar com uma parte da obra e não a obra toda. Entenda que o casamento ele é completo. E na vida tereis aflições. No casamento também. E você precisa viver o ciclo completo. Isso me deu uma concepção sobre fé muito importante. Eu pergunto para as pessoas, o que é uma fé vazia? Uma fé vazia é uma fé sem obra. Ok, o que é uma fé sem obra? E aí, normalmente, as pessoas sempre falam, uma fé sem obra é uma fé sem ação. Espera aí. Vamos mergulhar um pouquinho nisso. Uma fé sem obra é uma fé sem ação. Durante um tempo, você agiu. Imagina esse exemplo de Jesus, 32 anos e meio fazendo milagres. Faltou fé em 32 anos e meio? Não. Porque para viver milagres, você precisa ter fé. Né? Mas o fato de não terminar mostra que uma fé sem obra não é uma fé sem ação, é uma fé sem terminativa. Entenda que seu casamento começou. E ele vai até o último dia da sua vida. Se você quer viver milagres no seu casamento, o primeiro pré-requisito é que ele não pode terminar. Perfeito. Ele não pode terminar. Se você quer viver milagres dentro da sua casa, e para viver milagres você precisa ter fé. E a fé precisa ser cheia, e para a fé ser cheia, ela precisa ter terminativa. Ele precisa ir até o último dia da sua vida. Porque isso é fechar um ciclo. Começou assim, né? Lá na cerimônia, quando o pastor fez o teu casamento, vocês juraram, declararam um ao outro que até que a morte nos separe. E aí quando você coloca essas condições no casamento, olha, se isso acontecer, você já quebrou aquele voto. Já. Ali, naquele dia, você quebrou o voto que você fez no seu casamento. E é interessante você falar sobre finalizar as coisas, chegar até o fim. É o que Salomão fala em Eclesiastes. O fim das coisas é melhor do que o começo. E olha só, quando as pessoas estão machucadas, ofendidas, quando o gatilho de fidelidade ele é acionado, uma das coisas que as pessoas mais falam, quem está machucada é, mas eu acreditei em você. Não adianta você acreditar e deixar de acreditar no teu cônjuge. Até porque perdão é um ato contínuo.
Tem lá, perdoe 70 vezes 7. Tem lá escrito, perdoe 70 vezes 7 fatos diferentes? Perdão é um ato contínuo. Perfeito. Perdão é um ato contínuo. Eu acreditei em você. Ok, se você acreditou no seu cônjuge, continue acreditando. E tem muita gente que argumenta isso. Ah, mas ele já fez 3 vezes. Eu falei que na quarta não ia mais. Não tem isso? Ele já Tem colocou, argumento? ele já deu informação privilegiada pro capeta. Isso aí. Ele vai contando assim. Ou assim, nunca muda, né? Essas informações. Na verdade, existe toda uma neurociência por trás das declarações das palavras, né? A neurociência de você, de fato, tá construindo ali uma crença. Teu casamento nunca vai mudar porque você vive declarando isso. É uma autoprofecia. O teu cérebro quer estar certo. Então, ele vai fazer de tudo para que o que você está falando aconteça. Então, tem tanta coisa por trás dessas declarações que a gente fala, às vezes, de uma forma tão inocente, né? Por isso que a Bíblia, ela fala, você não adianta só orar. Aí tem gente orando. Não, porque Deus muda meu marido, muda o meu casamento. Vocês têm que vir aqui em um episódio para a gente conversar só sobre autorresponsabilidade. Ah, é importante essa. Só isso, mas não entra nesse assunto agora, Tá Thiago. Se segura. Pode deixar. A gente vai convidar eles. Vocês vão vir falar de perdão, vão vir falar de autorresponsabilidade, que são assuntos profundos, né? A gente aqui tá falando um pouco mais profundo e tentando não tanto, porque são muitas coisas, né? Mas olha só, as pessoas estão orando, eu quero mudança no meu casamento, eu quero mudança no meu cônjuge, mas quando a gente abre a boca para falar o contrário e quebrar votos e ser essa autoprofecia contrária, na verdade, à nossa vida, a gente não está vigiando. É porque é uma coisa tão inocente, né? Abrir a boca para reclamar. Ah, isso todo mundo faz. De vez em quando a gente dá uma errada nisso. Só que, por isso que a Bíblia fala, filho, vigia. Vigia no quê, gente? Não é só sobre pecado. É vigia nessas atitudes pequenas do seu dia a dia. Você tá orando, Deus, muda meu marido. Aí você chega para sua amiga assim, meu marido não muda nunca. Sim, completamente contraditório, né? Mas as pessoas têm vivido dessa forma. E eu vou parar minha reflexão por aqui, porque isso também é profundo. E a gente deixa para um outro episódio, né, amor? O que eu quero que vocês falem um pouquinho... A gente já passou de 40 minutos aqui. Por isso né? que eu tô tentando. Nossa, eu pensei que tinha passado 10 minutos só. A gente já podia encerrar esse e já fazer o próximo. Né? Não, embora. antes de encerrar, acho que para fechar o nosso, eu queria muito que vocês falassem para nossa audiência algumas dicas que vocês podem dar de forma direta para os casais que estão nos assistindo, como fortalecer o casamento, como manter o casamento guardado em Deus, enfim, como viver tudo isso que vocês vivem. Eu espero que a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, quando escutou, Thiago, você falando sobre a sua felicidade no casamento, eu sei que talvez algumas pessoas elas se sintam provocadas pela inveja, mas que você saia daqui hoje, não com esse sentimento de inveja, mas de inspiração. Poxa, como que eu posso chegar nesse lugar? Como que eu posso viver isso aqui também? Desejar viver aquilo. Eu acho que esse sentimento é nobre. Eu queria que vocês dessem algumas dicas. Isso é tão importante. Esse olhar de possibilidade, né? Se alguém pôde, eu também posso. Sabe, Isso. as pessoas tendem a analisar os períodos difíceis que elas viveram na vida delas, quando elas deveriam analisar tudo o que aconteceu de bom na vida delas. Entenda que quando você para pensar em alguma coisa, quando você analisa, você consegue manualizar isso. E tudo que você consegue entender como aconteceu, você consegue replicar, né? E a gente viveu e a gente vive uma maravilha no nosso casamento. E nessa jornada, quando Deus começou a colocar muitos casamentos, a gente sentou e disse, se a gente pudesse traduzir em macroações, em macro princípios, o que a gente poderia dizer para as pessoas que elas poderiam cuidar no casamento delas, né? E a gente definiu 8 pontos muito importantes, 8 dicas muito importantes. Que vai ficar para o próximo episódio. Imagina, gente, 8 dicas do Thiago. Tchau, Bernardo. Não, eu quero ouvir agora. Tá, então tá bom. Então vocês valorizem esse episódio e já vai curtindo aí, por favor. Cada dica dessa, de fato, dá pra fazer um podcast. Não, cada dica merece um compartilhamento. Então você vai compartilhar para 8 pessoas. Isso, exatamente. Mas olha a primeira dica, que ainda foi falado hoje, na verdade. Quando o outro menos merecer, mais sirva. Muito bom. Não, o casamento, você casa para fazer a outra pessoa feliz e não para ser feliz. Então, quando o outro menos merecer, mais sirva, né? Segunda dica, definam as zonas de autoridade.
O casal precisa sentar para conversar sobre isso. Onde é que você é bom e onde é que eu sou bom? Para que eu confie naquilo que você faz de olho fechado e você confie naquilo que eu faço de olho fechado. E assim nós faremos muito mais coisas. Sabe aquele lance de fazer junto? Gente, fazer junto é colocar duas pessoas para fazer a mesma coisa. Vocês podem fazer muito mais coisas se cada um fazer aquilo que é muito bom. E algumas coisas vocês fazem juntos, né? Terceira dica. Esteja bem posicionado, mas nunca hiperposicionado. Estar bem posicionado é ocupar o lugar que lhe cabe. Estar hiperposicionado é ultrapassar os limites que te cabem. Sabe? E isso é um termo que, inclusive, está se usando muito. Ah, fulano é hiperposicionado, como se isso fosse bom. Não, isso é péssimo. Uma pessoa hiperposicionada, ela ocupou o lugar dela e o lugar de outras pessoas. Sim. Então, esteja bem posicionado, mas nunca hiperposicionado. Muito bom. Tá anotando aí, gente? Anota aí, anota aí. Quarta dica. Limite é um princípio que blinda a sua vida. Limite é algo que blinda a sua vida de erros, de atropelos, de decepções, de frustrações. Limite é tudo na vida. Muito bom. Muito bom. Quarta dica. Coloca as coisas numa ordem de prioridade. Deus, casamento, filhos e negócios. Perfeito. Isso não tem negociação. Isso tem a ver com a sua rotina diária também, né? A rotina É, diária. Rotina Isso diária. aqui tanto pode ser a ordem de prioridades, como também Tiago, Rivane, negócios não é nossa ordem de prioridade, é minha saúde, enfim. Mas Deus, casamento e filhos tem que ser essa ordem. Boa. Tem que ser essa ordem. O quarto em diante, nosso, né? É Pode nosso ser. negócio, é o nosso. Somos nós, porque o nosso negócio é a nossa missão de vida, transforma vidas, É né? isso aí. Mas o teu, não sei qual é, mas pode ser a tua saúde, enfim, aquilo que é um princípio para Quarto você. para frente pode O ser mais quarto pra flexível. Isso, mas são valores que o casal tem que estar alinhado. Os teus valores, aquilo que te move, que faz você agir sempre. Muito bom. Quinta dica. Planeje o futuro. Uma só carne, um só plano. Não existe o plano dela e o meu. Existe o nosso. Perfeito. Não existe um plano para cada um. Não é as suas coisas e as minhas coisas. Uma só carne, um só plano. E um plano que vai contemplar aquilo que é importante para o homem e aquilo que é importante para a mulher. Ei, a gente serve um Deus de abundância. Ele nunca vai pedir para mim escolher entre duas coisas boas quando ele pode me dar as duas. O Deus que eu conheço é um Deus do i e não do ou. Sim. Esse é o Deus da abundância. Esse é o Deus que nós servimos. Sexta dica, e essa é muito importante. Crie gordura. Como assim, Tiago? Virão tempos difíceis. E virão oportunidades. Nós temos 3 certezas. A crise vem, a oportunidade também, e nós nunca sabemos quando elas chegam. São 3 Quando você fala certezas. que gordura financeira? Todos os tipos de gordura. Sabe uma pergunta que talvez exemplifique isso, Menos a Thiago? física. Não, gente, por favor. Elimina. Menos Não, a tem que física. eliminar. Isso. Mas imagina uma coisa. Então, criativos. Imagina uma coisa. Imagina que você quer oferecer muitas coisas para sua família. E lhe vem uma oportunidade para que você passe um ano fora do país, alavancando financeiramente a sua família, para que você faça um intercâmbio cultural muito forte. A pergunta é: o seu casamento e os seus filhos têm gordura para que você passe um ano fora? Ou, poxa, acabei de montar um novo negócio e surgiu uma demanda, algum parente meu ficou doente. O meu sogro, a minha sogra, eu vou precisar dar uma atenção. O seu casamento tem gordura para um momento como esse? Às vezes passar 15 dias. Crie gordura. Crie gordura, porque você vai precisar dela para queimar. E gordura serve para queimar. Sabe? A gente tem 3 filhos pequenos. 2024 foi um ano de oportunidades para mim. Eu viajei muito. E quando eu chegava em casa, os meus filhos não tinham sentido minha falta, porque eles sabiam que eu estava presente. Eu tinha gordura. Eu tinha gordura dentro da minha casa. E talvez esse no ponto de... Nós somos pessoas normais, nós temos nossas dúvidas também. E quando eu comecei a viajar muito, eu comecei, poxa, será? Será que é isso mesmo? Mas a resposta do será que é isso mesmo era na volta de casa. E quando eu voltava em casa, os meus filhos, eles estavam ali comigo, eles estavam felizes que eu voltei, e a gente vivia a mesma realidade, não era diferente. Ainda mais apaixonado. Ainda mais apaixonados. Nós tínhamos criado gordura.
O teu filho, ele tem que se sentir amado não quando você volta, mas quando você saiu. Você tem que deixar a certeza. Você, homem, quando você vai sair para conquistar um território, você tem que deixar a certeza em casa que sua esposa é amada e seus filhos são cuidados. Não é na volta, é na ida. Então, crie gordura. Você vai precisar dela. Muito bom. Certo? Sétima dica. Comunique bem. Comunique bem. E para comunicar bem, tem uma regra simples. A regra do double check. Quando você pede uma coisa e a outra diz que vai atender, não custa nada você perguntar, então fala para mim o que você vai me entregar. Um double check. Como você entendeu? Fala para mim como você entendeu. Ou quando a outra pessoa pede uma coisa para você e ela não fez o double check, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que eu fizesse isso, isso e isso? Às vezes as pessoas cheias de boas intenções fazem, mas não fazem o que atende à necessidade. E uma coisa é certa, tá? Quando fala sobre comunicação. Homem e mulher não tem bola de cristal. Não tem. Nós não conseguimos... eu não consigo decifrar o que tem na cabeça desse homem. Então, eu preciso checar, eu preciso saber. E, às vezes, muitas mulheres, né? Acho que ele vai adivinhar. Não, querida. Não vai adivinhar. Você precisa falar e comunicar de forma clara, objetiva, e expor. Às vezes, é uma situação que você precisa expor somente o teu sentimento. Você não vai acusar, você não vai julgar, mas você vai expor o teu sentimento. E ao expor o teu sentimento, você vai estar mostrando a forma como você está se sentindo, e ali você será acolhida, será interpretado e não colocará o teu casamento em xeque. E as pessoas às vezes se gabam, né? Eu conheço tanto meu cônjuge que só num olhar eu sei o que ele quer. Pergunta para ver se é isso mesmo. Não custa nada. No olhar e na palavra. Pergunta, não custa nada. De fato, a gente vai evoluindo em intimidade e você vai conhecendo com menos informação, mas não custa nada checar a informação. E é fato que a maior parte das brigas são provocadas por uma má comunicação. Uma comunicação Exatamente. ruim. Exatamente. Mas eu dei a entender. Mas ele já sabia. Mas, sabe? Tanto que quando a gente começou o nosso podcast, a primeira série de episódios foi sobre comunicação. Uau. O que não fazer, o que fazer. Porque Então, quem ainda não assistiu, volta lá Volta pra pro assistir. primeiro episódio. volta lá pros Volta lá pros primeiros primeiros e episódios, confere. assiste tudo. Porque deixa eu falar. é a base, né? E olha que Total. legal isso. E volta mesmo pro primeiro episódio. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida? Eu falo muito isso, o Tiago escutou eu falar isso dentro do treinamento. Deus não nos deu recursos desnecessários. Sim. Você entende que a cada episódio que você assiste, a cada informação que você recebe, você recebeu um recurso. E nenhum recurso é desnecessário. Se você confia em Deus, Deus não vai te apresentar um recurso desnecessário. Deus não faz ninguém de bobo. Sabe por quê? Porque toda vida que eu conheço um recurso, o meu nível de expectativa sobre a minha vida cresce. E se eu não executo esse recurso, o meu nível de frustração exponencializa. Deus não quer isso pra gente. Perfeito. Se Ele te oferecer um recurso, é porque você vai usar. Eu digo que não tem nenhuma página da Bíblia inútil. Exatamente. Todas são extremamente úteis para nós. Além de úteis, são necessárias. Exatamente. São necessárias. E a oitava dica: existe uma única competição na nossa casa. Quem mais serve? Perfeito. Essa é a única competição permitida na nossa casa. Então, 8 dicas. A primeira, quando o outro menos merecer, mais sirva. A segunda, definam zonas de autoridade. A terceira, esteja bem posicionado, mas nunca hiperposicionado. A quarta, coloque as coisas na ordem certa. Deus, casamento, filhos, negócios, saúde. Da quarta em diante você pode modular, mas as 3 primeiras, nunca. Quinta, planeje futuro. Uma só carne, um só plano. Sexta, crie gordura. Sétima, comunique bem, regra do double check. E a oitava, a única competição permitida, quem mais serve. Muito bom, Meu gente! Deus, que maravilha! Alguém já anotou isso aqui nos comentários? Eu quero ler isso aqui, as 8 dicas, fundamentos para o seu casamento. Para um casamento saudável, para o casamento fluir em felicidade. Muito bom. Sensacional. Recebemos muito. Eu só tenho a agradecer, porque vocês sempre acrescentam muito nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas que acabam entrando em contato com vocês. Então, muito obrigada por essa agenda corrida apertada de vocês, mas estarem aqui
Para nós também é uma honra. Obrigada, gente. E assim, eu aprendi demais aqui, né, amor? Com certeza. Que episódio bom. maravilhoso. Quantos likes merece esse episódio aqui? Meu Poxa, Deus. gente. Meu Vamos compartilhar. escutar um pouquinho. A gente tem que bater o recorde de like. Ah, Vamos bater? verdade. Temos que verdade. passar de 100. Pronto. Fechou. Fechou. No mínimo, nada No mínimo menos 100 do que likes. isso. 100. Isso. Tá? Dá uma conferida, compartilha com 8 pessoas o desafio. É, o desafio lançado. E eu vou declarar ainda uma profecia sobre a tua vida. Quanto mais você compartilhar, mais abençoado você será. Amém. Amém. Mais você vai receber. Amém. Que assim Excelente. seja. Que honra recebê-los aqui. É sempre bom, como a Daiane falou, estar com vocês, ouvir Sim. vocês. É sempre muito edificante. Eu oro e eu declaro, meu desejo é que a mensagem que vocês carregam chegue cada vez mais longe, que Amém. alcance cada vez mais famílias Amém. e que nesse ano de 2025 Deus possa multiplicar isso de forma exponencial. Em nome de Amém. Jesus. Essa palavra que eu declaro sobre vocês, que Amém. assim seja, que as nações possam ouvir essa mensagem e a mensagem que vocês carregam, porque não é uma mensagem vazia, é uma mensagem que eles vivem. A exato. gente é testemunha, a gente vê tudo aquilo que Deus tem feito na família, na casa de vocês, e essa mensagem precisa ser escutada, ouvida por milhares e milhares de pessoas. E vai ser em nome de Jesus. Então Em comenta nome de aqui, ó, Jesus. quantas vezes vocês querem que eles venham e o que vocês querem que a gente converse de novo. Eu já lancei o próximo episódio. Fechou, tamo junto. Alta responsabilidade, mas tem muito mais aí. Obrigado, Fechou. gente. Eu vou deixar com vocês as palavras finais, últimas considerações. Nossa, é uma gratidão imensa, é uma honra caminhar com vocês, tê-los como os nossos líderes e eis-nos aqui. Contem sempre conosco, com o nosso amor, com a nossa amizade, com a nossa disposição, com a nossa vida. Estamos aqui para servi-los. Amém. Realmente é uma gratidão muito grande. A gente aprende muito quando a gente está com as pessoas certas no lugar certo. Eu acredito que caminhar com vocês, com os nossos pastores, tem edificado a nossa casa também, né? E o compromisso que vocês têm com não só com a nossa família, como todas as outras famílias, né? É um exemplo para a gente, é um parâmetro para a gente, né? No final das contas, nós somos frutos do nosso meio, né? Se eu e a Rivana a gente tem uma vida maravilhosa, é porque a gente decidiu estar com pessoas maravilhosas. E a gente aprende isso todo dia, né? E uma vida cheia de compromissos. Como a Rivana falou, o nosso compromisso é servir, eis-nos aqui. E quanto mais público o compromisso, mais eficiente ele é, né? Inclusive, eu termino com uma mensagem. Onde tiver um casamento destruído e um filho abandonado, a gente vai estar lá. Amém. É isso que Amém. vale. Uau. Forte isso. É isso, né? É Poxa, isso, minha gente. linda. Saímos daqui, então, desse episódio com muitos ensinamentos, muitos princípios, muita reflexão. É um episódio válido para você compartilhar e assistir de novo, eu diria, né? Mas, assim, muito obrigada por você que ficou até agora com a gente. Se você não é inscrito no canal, verifica, se inscreve, acompanha aqui os próximos episódios. Nós estamos nesse canal aqui, com esse podcast, única e exclusivamente com a missão de edificar famílias, restaurar famílias, de fato, somar com você. Nessa missão que é um desafio hoje em dia, mas é a maior alegria também que existe. Então, obrigada pela sua presença até aqui. Um beijo Um beijo. e até o próximo Beijo, episódio. Tchau, Tchau, tchau.